hora que eu dei bom dia, o meu microfone estava fechado. Então, bom dia para todo mundo. Bom dia, Jaime, Luciana, Lívia, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que, como a Luciana falou, há aqui um diálogo de longa data entre linguística e geografia, mas que é novo, né, para esses campos, eu acho, historicamente. E acredito que a tendência é isso aumentar. Eu vou tentar demonstrar aqui, discutindo o espaço banal, por que eu penso isso, né? Quando a Lívia me mandou o convite, falando sobre medialogia e discurso, me deu um pequeno apavoro, porque eu não sou capaz de dizer nada sobre um tema ou sobre outro. Aí melhorou quando foi para o espaço banal de hiperespacialidade. E dessas 4 ideias, eu só posso falar mesmo, como a Lívia falou, eu sou mestre, doutorando agora, eu só posso falar muito sobre o espaço banal mesmo, só posso falar sobre o espaço banal e a gente veio para trocar ideia, né? Eu vim para trocar ideia. Bom, pensar o espaço banal, o Vitor já fez a cama para mim, né? A gente já começou falando aqui mais cedo, vocês estavam falando sobre o café, o bolo, o Vitor falou da fazenda, aí sem um álcool, a gente também, né? Sem um cigarro, a gente não segura o rojão, como diz a música. Porque a ideia do espaço banal é um jeito de enxergar o mundo. É uma maneira que a geografia tem, uma das, de discutir o espaço geográfico, a totalidade. O espaço banal, eu aprendi com o pessoal da UFSCar de Sorocaba, recentemente, me chamaram para falar sobre o espaço banal lá também, e eles tinham lido um capítulo sobre o cotidiano de um livro do Milton Santos, e tinham lido também A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. E essa imagem é maravilhosa para a gente pensar essa totalidade na complexidade que ela tem, porque essa imagem ela é poética e ela também é geográfica, né? Porque a gente pensar que terceira margem é essa? Porque um rio tem 2 margens, a água corre, mas tem lá uma terceira margem que o Guimarães apresenta para nós. Então, se a gente está falando dessa terceira margem, a gente não está falando de volume, não está falando de área, volume. A gente está falando da quarta, da quinta dimensão do espaço. E é aquilo que dá sentido à vida daquele sujeito, do personagem, né? Para quem não lembra do conto rapidamente, o cara vai, na metade da vida dele em diante, a certa altura da vida dele, ele vai para dentro do rio e fica remando de baixo para cima, de cima para baixo. Nós e a família e o Estado, a religião, a coletividade não compreende porque aquele sujeito fica lá no rio, remando de cima para baixo. No entanto, é aquilo que dá sentido à vida do cara. E o que dá sentido à vida do cara é essa terceira margem. É algo que está no campo da psicoesfera. Não está na litosfera, na hidrosfera, na atmosfera, está na psicoesfera. Então, a gente pensar o mundo, a totalidade, o espaço geográfico, a gente pensa nessas materialidades, pensa na geopolítica, nos interesses hegemônicos, nas toneladas de soja que circulam pelo território, nos barris de petróleo que são tirados, processados, pensa nas constituições, nos sistemas normativos, mas pensa também nessa coisa que dá causa à vida da gente, né? Se a gente parar para pensar, 1/3 do nosso dia é dormindo. Então, a maneira como a gente dorme, como a gente acorda, o que faz a gente levantar da cama, o que faz a gente torcer para um brasileiro competindo num esporte que a gente não sabe nem as regras, tudo isso faz parte dessa matemática. Tudo isso faz parte dessa geografia, né? Quando o Milton Santos pensa nesse conceito, quando ele
apresenta para nós essa ideia, ele remonta a ideia do economista francês François Perroux, que pensava que em torno de algo que ele definia como espaço econômico, haveria um espaço vulgar, um espaço banal, que daria qualidade a esse espaço econômico. E essa ideia não é ruim de todo. O Milton Santos ele fala que essa ideia de espaço econômico é frágil. O espaço econômico, isoladamente, ele não existe. O que existe é um espaço total, o espaço banal, ele propõe, em que a rede técnica, essa infraestrutura econômica, se a gente quiser remontar o pensamento marxista, né? Onde está lá a luta de classes, onde estão as relações de produção, aquilo que determina a maneira como a sociedade se organiza, e etc., faz parte, compõe essa totalidade, em que esses sentidos mais difíceis de aprender, né? Isso que o IBGE tem dificuldade de captar, isso que os ministérios têm dificuldade de captar, que as estatísticas têm mais dificuldade de captar, e aí a importância, né? Hoje de manhã eu acordei com aquela musiquinha, não sei se vocês conhecem isso também, mas eu lá ia, tu lá vinha, no caminho nós encontremos, então a geografia vem historicamente, tem esse papel de olhar para os objetos do território, para os fluxos e etc. Mas para esses sistemas de objetos, como o Milton Santos apresenta, corresponde um sistema de ações que dá causa, opera esse sistema de objetos e transforma. Se a gente pensar, por exemplo, nas ferrovias, as ferrovias não são os trilhos e os trens, simplesmente, as estações. É só a gente pegar pelo interior de São Paulo, aí em São Carlos tem também, as estações antigas de trem. Algumas viraram escolas, outras viraram museus, outras estão caindo aos pedaços, porque você precisa de todo um sistema operando, você precisa de um sistema de ações que vão dar causa àquele sistema de objetos, de maneira que aquilo ser uma ferrovia ou ser memória de uma ferrovia, ou ser uma escola, ou ser aquilo que o sistema de ações acaba fazendo desse sistema de objetos. E também não faz o que quer, faz a partir do que está dado no território. Que eu acho que talvez essa seja a maior contribuição desse pensamento do Milton Santos, que a gente pensar o território, não só do Milton Santos, mas da geografia, que a gente pensar que o território ele não é palco, né? Ou como eu aprendi recentemente com o professor Jaime e com a Luciana, ele não é suporte, simplesmente, daquilo que a gente pensa, daquilo que está no campo do que se chamava, aprendi assim na minha graduação, de imaterial, né? Essa imaterialidade. Eu lembro muito dessa discussão aqui na geografia, discutindo as redes técnicas de comunicação, e aí se diziam que havia as empresas que tinham as redes de comunicação, que tinham os cabos, os satélites e etc., que controlavam o fluxo material, se dizia, das informações, e as empresas .com, imateriais, dariam conta do imaterial. A Luciana me esclareceu também recentemente que esse debate aconteceu pesadamente na linguística, acho que na década de 90, discutindo que não é imaterial coisa nenhuma, né? Um algoritmo, por exemplo, ele é imaterial ou ele é material? Me parece, ele controla o fluxo, ele é uma válvula, né? Pensando no mundo do petróleo, que é da onde eu vim, ele controla os fluxos. E aí a gente, por exemplo, tem no Twitter uma variável importante na eleição do presidente, do nosso presidente, do presidente anterior dos Estados Unidos, isso mostrando como que isso é extremamente importante nessa complexidade de como se dão.
como se dá essa interação entre sistemas de objetos e sistemas de ações, né? E a ideia é central para a gente pensar é isso, né? Essa rede técnica, então, ela dá essa característica da infraestrutura. É aquilo. Foi no tempo do café que essas ferrovias foram constituídas como ferrovias. Tinha todo um sistema econômico internacional que passava pelo nosso território, toda uma geopolítica, uma macroeconomia, que dava sentido de que os objetos fossem dispostos daquela maneira. Na medida em que o movimento político foi mudando, a infraestrutura do modo de produção também, aquilo foi perdendo sentido. Os sistemas de ações decidiram que ferrovia não era mais o caminho, pelo menos não aquelas, e no caso brasileiro a gente sabe que isso foi sucateado. E aí foi ressignificando essa dinâmica do real, ainda que os objetos estejam lá. Quantos assentamentos de reforma agrária, quantas ocupações urbanas se dão nos trechos que eram da FEPASA, que eram dessas ferrovias, porque é terra pública, e aí fica difícil juridicamente de arrancar aquele povo dali, e assim vai se conformando a maneira como a demografia se dá no território também, né? Isso acontece o tempo inteiro. Essa é a grande beleza da gente pensar esse espaço total como esse espaço banal. E aí é isso. Ele é esse ambiente da luta de classes, ele vai determinar muita coisa mesmo, né? Como na linguística vocês têm também essa linha de análise do discurso, vai muito nessa linha de discutir o papel das relações de produção na produção de sentidos, na produção do mundo vivido. E é no cotidiano que se dá essa interação dessas coisas que são fáceis de quantificar e dessas outras que o Perru estava tentando pegar na mão, que ele estava chamando de vulgar, mas que é muito bonita a ideia dele, que é, conforme o plano de saúde da galera, conforme o sistema de educação, conforme o ambiente cultural, a produção econômica vai ser melhor ou pior, né? Ela vai ser mais produtiva, inclusive, se quiser pensar como os economistas muito pragmáticos, mas, sobretudo, a maneira como a sociedade se comporta, como se dão essas relações de produção. Então, a maneira como esses objetos estão dispostos no território, isso vai, a palavrinha é complicada, né? Mas vai definindo, vai determinando muita coisa, e aí vai se dar a característica da ideia da formação socioeconômica do Lenin, que o Milton Santos chama de formação socioespacial, porque as variáveis não são só sociais e econômicas, elas são totais. As características de como que a gente vai reagindo a essa rede técnica e vai reproduzindo esses sistemas de ações, né? E aí o exemplo que eu estudei, que eu posso trazer, que eu conheço um pouco melhor, é a gente pensar, por exemplo, a geopolítica do petróleo, né? Que é um tema interessante, porque está praticamente no mundo inteiro, né? Quase todas as sociedades estão muito relacionadas ao petróleo desde do século XX, da metade do século XX em diante. E aí, para a gente pensar essa coisa dos objetos técnicos e o lugar que uma sociedade ocupa na divisão internacional do trabalho, é só a gente enxergar quais são os objetos técnicos que tem, quais são em cada nação, em cada uma dessas sociedades. Então, por exemplo, quando a gente pega quem tem refinaria de petróleo, e aí é interessante, porque o lucro do petróleo, a produção de excedente, como os economistas gostam de dizer, ela está na produção de petróleo, né? Se tira petróleo hoje, lá na Bacia Saudita, por exemplo, e aqui no pré-sal é o mesmo caso,
em torno de 6 a 8 dólares o barril. A cotação do petróleo oscila, mas tem estado estável em torno de 70 dólares. Essa diferença entre 8 dólares e 70 dólares é uma margem de lucro que não tem negócio no mundo que dê. Mas quando a gente olha, quem são os produtores de petróleo historicamente? São os países da Arábia Saudita, Síria, Líbano, Venezuela, Irã. São países que são caracterizados por grande concentração de poder econômico e grande concentração de poder político. Em contrapartida, países que, por vezes, são importadores de petróleo, então estariam desfavoráveis aí na balança comercial, a gente pensa Inglaterra, França, Alemanha, o próprio Estados Unidos, que é grande produtor, mas é mais importador do que produtor. São países que são quem goza dos benefícios, vamos chamar assim, da sociedade do petróleo. São países com menor concentração de poder político e menor concentração de poder econômico. São países, tem um norte-americano, Timothy Mitchell, que ele chega a falar que são democracy machines, são fábricas, essas máquinas da segunda revolução industrial, e aí o petróleo é importante nessa variável da segunda revolução industrial, são máquinas de produzir democracia. E aí quem produz petróleo não tem, e quem importa petróleo, na verdade, quem processa petróleo, a ideia central é essa, não? A ideia de ter petróleo ou não tem a ver com o que esse país faz com isso, porque aí a gente tem um par que fica fácil de pensar, que é Noruega e Nigéria. São dois países que estão no nosso imaginário, a gente sabe pouco sobre eles, na verdade, mas estão no nosso imaginário. E tem um dado que também não é o melhor dado geográfico, mas que também é representativo, que é o IDH. Noruega, o primeiro IDH do mundo, Nigéria oscila lá em torno de 160. Nigéria, os dois descobriram petróleo na mesma época. A Nigéria fez a opção que a gente conhece bem, que é vamos abrir para o capital externo, o capital vai vir investir no Brasil e na Nigéria. E o que a gente tem na Nigéria? Um IDH lá embaixo. A Noruega fez o caminho contrário. Ela protegeu econômica e normativamente o seu petróleo, desenvolveu toda a cadeia produtiva de refino e tem o primeiro IDH do mundo. Evidente que dessa não é a única variável para pensar esses dois países, mas pensar que eles já decidiram isso já é a essência dessa ideia, né? Porque quem tem um polo petroquímico, quem tem uma refinaria de petróleo, tem um polo petroquímico no entorno. Quando a gente pensa no desenvolvimento de um polo petroquímico, a gente pensa no desenvolvimento de uma cadeia metalúrgica, que vai fornecer máquinas, equipamentos, serviços para esse polo. E esse polo petroquímico, ele produz borrachas, plásticos, vernizes, defensivos agrícolas, toda uma natureza de derivados que vai compondo junto com essas outras indústrias de maneira a complexificar as relações de produção daquele território, né? Eu já falei da cadeia metalúrgica e da cadeia petrolífera. Quando a gente pensa em categorias organizadas, que foram importantes na história do Brasil, inclusive, também, a gente vai pensar nos petroleiros, nos químicos, nos metalúrgicos, que aí se associam a uma sociedade urbana que cresce também, né? Dessa indústria do petróleo sai o asfalto, disso sai a construção civil, que é outra categoria importante, e aí as categorias urbanas, os professores, os bancários, os servidores públicos, tudo isso vai, que é daí que eu consigo compreender essa ideia do Timothy Mitchell de falar em democracy machines, porque aí você vai tendo essa complexificação que tem diretamente a ver com que decisão, a partir da materialidade dada, cada nação foi dando em relação a que lugar ia ocupar nessa divisão internacional do trabalho, nesse mundo
da economia e da geopolítica do petróleo. Quando a gente pensa, por exemplo, na Covid, quando deu aquilo lá, que aí todo mundo precisava comprar máscara, todo mundo precisava comprar seringa, todo mundo precisava ter respiradores. Ué, gente, o que é um respirador? Um respirador é um equipamento fabricado por alguma coisa entre a indústria do petróleo e a indústria metalúrgica, e vai ter lá um monte. As peças mais finas de um respirador são derivados de petróleo, são borrachas, são plásticos. E aí não tinha no mercado para comprar. Cada país tinha que primeiro atender a sua própria população, em tese, né? Que vamos fazer um raciocínio sem corrupção. E é uma questão de soberania, você ter essas dimensões. E isso vai influenciar diretamente se a população é capaz de responder a uma pandemia ou não. E aí a gente pode... A pandemia é bom porque a gente pensa o extremo. Mas, na verdade, vamos pensar o cotidiano. Quando a gente tem um governo que pensa na política de frete nacional para pensar o preço do diesel, eu estava contando a vocês, no pré-sal se tira petróleo a $8 o barril. Por que nós vamos pagar, como nós estamos fazendo agora, o diesel e a gasolina na paridade de preço internacional, como se fala? Por que nós estamos pagando gasolina, diesel, no preço da cotação do barril? Se o Brasil é dono do petróleo, tem a empresa que descobriu esse óleo, que sabe tirar, sabe refinar, transportar e distribuir. E o que isso mexe na economia, na nossa capacidade de mobilidade? Vocês devem estar sentindo, como eu, que você já começa a decidir, né? Você fala assim, pô, mas na pandemia, né? Pô, vou visitar um amigo não sei aonde, vou visitar meus pais. Você começa a fazer conta na ponta do lápis, porque a mobilidade está travada por essa variável que é a maneira como esses objetos estão dispostos no território e a maneira como o sistema de ações toma conta desses objetos. E aí, o caso mais grave é a gente pensar no gás de cozinha, porque o alimento, para virar comida, ele precisa passar por um processo produtivo, em geral tocado por mulheres, né? De novo, pensar o cotidiano, o espaço banal, né? Quando o sindicato aqui dos petroleiros faz a campanha do GLP a preço justo, que aí o sindicato subsidia hoje R$70 para o bujão poder ser vendido a 30, quem aparece para pegar o bujão são senhoras. Sempre são senhoras. Quando vem um homem, ele vem associado a uma dessas senhoras para carregar o bujão embora. Então, são pensionistas, muitas vezes vêm com crianças que são netos de pais que estão trabalhando, de filhos que deixaram para essas senhoras, e aí vai sacrificar no material escolar da criança, vai sacrificar na própria alimentação para poder ter acesso a esse bujão de gás. Então, quando a gente pensa essa ideia dos sistemas de objetos, dos sistemas de ações, quando a gente pensa a maneira como a gente opera esse mundo real, essa materialidade dos objetos dada no território, é que a gente vai conseguir compreender, ou a gente vai conseguir compreender, a gente começa a entrar nesse universo de enxergar o cotidiano, de enxergar a vida das pessoas, de enxergar a qualidade do cotidiano, de enxergar a qualidade da maneira como a gente dorme, como a gente acorda, como a gente se relaciona, né? Um outro exemplo para pensar isso, a questão urbana e tudo mais, é pensar, por exemplo, a disponibilidade de tubo de PVC. O que é a urbanidade, o crescimento urbano, quando você tem o tubo de PVC, que é um derivado de petróleo, é um produto do polo petroquímico, o que a gente faz com a água que a gente, né, capacidade de você ter uma água encanada, de você ter um esgotamento sanitário adequado,
E, sobretudo, pensar a vida dos pobres, porque os ricos já faziam tubo de ferro, de chumbo, de cobre, do que precisasse. Mas e a urbanidade dos pobres? Então, de novo, né? A gente pensar o espaço banal é pensar a totalidade, é pensar essa grande rede técnica, mas o que interessa, pelo menos para mim, né, o que é mais legal da geografia, na minha perspectiva, é exatamente a gente considerar essa vida ordinária, essa vida cotidiana, a vida vivida de cada um de nós e a vida vivida de todos nós juntos. Então, não é ignorar a importância das relações de produção, da rede técnica, dos interesses hegemônicos, da geopolítica, etc., que eu só flertei aqui, mas é pensar como que isso chega até na ponta da cadeia, como que isso altera ali, compõe aquilo que faz a gente levantar da cama, né? Aquilo que dá sentido. Essa vontade que a gente está já há tanto tempo de prosear, de ficar de bobeira, de tomar um café, comer uma broa, que é o que interessa da vida. Estamos aí para o debate.